revelado alguns detalhes que fizeram essa relação estremecer. Por que John Textor e Arthur Jorge se afastaram tanto e não entraram em um acordo? Você vai saber agora aqui neste vídeo do Café do Fogão. Além disso, vamos falar sobre Newton, vamos falar sobre Davi Ricardo, vamos falar muito sobre o Glorioso no dia de hoje e muitos mais detalhes sobre o nosso Botafogo. Vem comigo, esse é o Café do Fogão. Café do Fogão. Muito bom dia, meu amigo botafoguense, como você está? Tudo bom? Já vai chegando junto, deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho, pois isso ajuda muito o nosso trabalho. Hoje, como eu falei no início desse vídeo, na introdução desse vídeo, vamos falar detalhes sobre o que provocou a briga entre John Textor e Arthur Jorge e acabou culminando na saída do nosso treinador. Além disso, vamos falar sobre Davi Ricardo, David Ricardo, enfim, chame-o como quiser, e também sobre o Newton. Vamos falar sobre peças importantes do elenco do Botafogo que voltaram aí a ficar disponíveis, foram aprovados, enfim, vamos falar bastante coisa. Além disso, vamos bater um papo aqui de maneira geral sobre tudo o que aconteceu no Glorioso nas últimas horas. Vem comigo, porque aqui você não perde nada. Bom, John Textor e Arthur Jorge, a relação que começou muito bem, o técnico que levou o Botafogo aos dias de glória, se estremeceu no final do ano. John Textor decidiu não renovar com Arthur Jorge, considerando o valor da pedida do treinador muito alto. Porém, essa história ficou muito mal contada. Temos alguns outros detalhes que é importante você saber antes de tirar algumas conclusões, né? Ou de tirar conclusões precipitadas. Vamos mostrar alguns detalhes porque o Felipe Neto jogou tudo no ventilador no dia de ontem e falou detalhes sobre o Arthur Jorge. Como está na tua tela, Felipe Neto falou o seguinte: Arthur Jorge já tinha palavrado com o clube do Catar antes das finais, tanto da final da Libertadores quanto da final do Brasileirão. Tudo que ele fez depois disso foi marketing para tentar sair como herói, que a diretoria não quis pagar mais caro para manter. É simplesmente mentira. Então Felipe Neto afirmou que Arthur Jorge forçou ali uma novela, né? Forçou ali um debate midiático entre ele e a diretoria do Botafogo, uma questão de renovação, muitas vezes inclusive com a torcida botafoguense ficando contra o próprio Botafogo, forçando ali uma renovação do Arthur Jorge, mas, segundo Felipe Neto, ele já estava fechado com o pessoal do Catar, já estava palavrado com o pessoal do Catar, mesmo antes das finais acontecerem. Tanto a final aí da Libertadores, quanto a final também do Brasileiro. Isso faz cair por terra a narrativa de que o Arthur Jorge ainda tinha esperança do Botafogo igualar aquele salário, né, do Botafogo tentar mudar alguma coisa. Então, Felipe Neto trouxe isso à tona e deixou bem claro aí porque a relação de John Textor e Arthur Jorge nunca mais foi a mesma. E o Felipe Neto foi além. Ele falou ainda o seguinte, ó: se for mentira minha, é só ele me processar. Eu terei tanta testemunha disso, inclusive do que ele fez no voo de volta do Mundial, e vai ser divertido. Muita gente fala, né, que o Arthur Jorge teria ali já aliciado, entre aspas, alguns jogadores a irem para o Catar com ele, né? Falando ali que os jogadores iriam ganhar dinheiro junto com ele no Catar, que ele iria levar jogadores do Botafogo para o Catar. Ou seja, ele já sabia que o Botafogo, que ele não ficaria no Botafogo. Inclusive, né, foi bem verdade que aconteceu uma proposta para o Gregory ir para o Catar. Quem não lembra disso, né? Aconteceu ali uma forçação de barra para o Gregory ir para o Catar. E o Botafogo, né, na figura de John Textor, não aceitou a proposta, considerando o valor muito baixo, querendo ali receber bem mais do que o time qatari havia oferecido. Então você começa a juntar os pontinhos da história e você começa a ver que isso tudo faz muito sentido. Arthur Jorge teria sim aceitado a proposta antes das finais, teria sim botado o Botafogo numa situação ruim mediaticamente falando, fazendo parecer que o Botafogo não estava valorizando o trabalho dele, não estava pagando o que seria adequado para ele, né? Seria bom para ele, e fazendo a torcida ficar irritada com o Botafogo e não, né, ter aí pago ou valorizado o trabalho do técnico que fez a gente ser campeão depois de tantos anos. Então, muita gente bateu na diretoria, bateu no John Textor,
mas quando na verdade já havia tudo acertado para ele sair para o Catar desde antes das finais. Então realmente, né, é uma coisa, uma traição que o John Textor aí não perdoou e acabou se desfazendo do português. Mas isso não vem para a mídia, raramente isso vem para a mídia. Raramente temos um influenciador que tem essas informações que trazem isso para a mídia de uma maneira aí tão fidedigna quanto aí o Felipe Neto acabou trazendo, né? Azar do Arthur Jorge, antes tarde do que nunca. As pessoas já estão sabendo o que aconteceu através do Felipe Neto. Então, o Arthur Jorge teria sim se afastado do John Textor porque o John Textor considerou uma traição o que o Arthur Jorge fez em aceitar a proposta antes, em forçar a barra no final, como se fosse o Botafogo, não querendo ali pagar o que ele merecia, pedindo um salário muito acima também do que seria o molde ideal aí para o futebol brasileiro. Se eu não me engano, só o Abel ganha cerca aí de 3 milhões de reais aproximadamente, que era o quanto estava ventilando aí na mídia que ele havia pedido. Então deixou o John Textor aí numa situação bem complicada perante a torcida, perante a mídia, além de ter ido para as finais já tendo aceitado proposta de outro time, né? Será que o Botafogo foi mal no Mundial, foi mal a beça, escalou time misto, né? É bem complicado essa situação. Que ânimo o time teria ali de ganhar também, sabendo que o comandante havia aceitado uma proposta de um clube catari antes mesmo da final, né? Antes mesmo do Mundial acontecer, né? E ele ainda teria chamado alguns jogadores para ir para o Catar com ele, né? De fato, o Gregory foi convidado aí oficialmente através de uma proposta, né? E o Botafogo ainda bem que recusou. Eu nem iria fazer um vídeo sobre isso, mas eu achei assim que era imprescindível mostrar a verdade para vocês. Eu sei que outros canais já falaram sobre isso, não me engano, o Gigante Glorioso falou, mas assim, eu achei necessário também botar aqui no fogão do meu coração, caso você não tenha visto lá, porque muita gente bateu aí no Textor, enfim, sem nenhuma razão. Não estou passando pano pro Textor, mas a verdade tem que prevalecer. Isso antes de tudo. Bom, vamos falar de coisas boas agora. O Newton foi aprovado, digamos assim, pelo scout do Botafogo, pelo Caçapa, por todo mundo envolvido no futebol do Botafogo, e deve ser mais vezes utilizado pelo Glorioso. Jogador que foi testado em diversas posições, né? Ele que originalmente é um volante, mas também jogou na zaga, jogou, para muitos, bem na zaga no último jogo. Eu confesso que eu achei que ele foi mais ou menos, mas muitas pessoas acham que ele foi bem na zaga. Tá longe de ser um dos piores do time. Ele foi o que mais acertou passes, inclusive nesse Carioca aí pelo Botafogo. Então ele foi aprovado aí para continuar sendo utilizado e deve continuar no Botafogo no restante da temporada. E falando em reforço que o Botafogo ganhou, um jogador já saiu do departamento médico. Além aí do Arthur, que já está disponível, já saiu do departamento médico, o Davi Ricardo aí, David Ricardo, nunca sei se o D é mudo, se pronuncia, enfim, mas ele está disponível, nosso zagueirão aí está disponível para já ajudar o Botafogo, já saiu do departamento médico também e está livre aí para atuar. O Botafogo que terá a volta, como eu falei, do Arthur que já pode jogar a final da Recopa, resta saber se ele vai de titular ou não. Final da Recopa que está movimentando muito os bastidores aí, a semana do Botafogo. O Botafogo está com quase o estádio todo lotado, só falta o Oeste A e B, faltam alguns poucos ingressos na Norte também. Então você que quer ainda ir para a final, corra e garanta o seu. O Botafogo precisa vencer por 2 gols de diferença e vai ter a força máxima contra o Racing no tapetinho, no Newton Santos. O Arthur deve se jogar, se não entrar como titular, deve entrar aí ao longo da partida. Bom, acho que essas informações são as informações, as últimas aí, as mais atualizadas do Botafogo. Temos também a informação que o Botafogo deve fechar com o treinador por volta de sexta ou mais tardar nesse final de semana, tá? Foi aí o último prazo aí que passaram, mas nenhum prazo foi respeitado. Eu confesso que eu não estou tão aí eufórico para falar sobre isso, sobre treinador, ou aguardando algo positivo. Agora eu só acredito quando estiver aí assinado, tá bom? Então é isso. Decidi falar isso do Arthur Jorge porque é algo que estava engasgado, eu precisava falar, precisava mostrar a verdade para quem ainda não viu. Botafogo e Racing, jogo importantíssimo, quase ingresso esgotado. O Arthur deve jogar e o Botafogo vai com tudo para essa final. Espero que o Botafogo consiga reverter. E temos aí também a questão da volta de alguns jogadores que devem ser utilizados ao longo do ano, como o Newton, que foi aprovado, e o Davi Ricardo aí, que voltou do departamento médico. O Botafogo deve anunciar um técnico nesse final de semana ainda a qualquer momento, mas isso, como eu falei, é uma coisa que nem eu espero tanto mais, tá?
Eu vou ficar em stand-by aqui, esperando só a assinatura. Bom, meu nome é Gabriel, para quem não me conhece, foi um prazer. Para quem me conhece, muito obrigado por me acompanhar aqui todo dia. Deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, siga a gente em todas as redes, Fogão do Meu Coração, @Fogão do Meu Coração, e no nosso site, fogãodomeucoração.com.br. Valeu? Tamo junto, galera. Tenha uma ótima quarta-feira, uma ótima manhã. Muito obrigado por acompanhar a gente e até a próxima.